Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando, para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista, e o programa Dicas de Saúde, com esse objetivo, de promover saúde aos domingos, de 7 até quase 9 horas. A gente fica na sua companhia e quando for quase 9 horas a gente entrega para a transmissão da missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus aqui na sua FM Padre Cícero. Estou com o Carlos Eduardo na operação de som. Você sabe que o telefone 3512-2000 é para você participar. Esse mesmo telefone 3512-2000 é também do WhatsApp da rádio, que você pode fazer perguntas à nossa convidada de hoje, que eu vou já apresentar. E também tem, você pode fazer pergunta, no caso do WhatsApp, por áudio, por escrita e também por telefone, Você escolhe, para fazer perguntas. Hoje o assunto é Fevereiro Laranja. Fevereiro Laranja sobre um câncer de sangue, leucemia. E a nossa convidada já está aqui conosco, já atendeu nosso convite, já participou aqui do nosso programa na época da pandemia algumas vezes, mas de forma online, e agora está aqui pessoalmente. E vou passar agora os dados dela. É a doutora Luciana Leonardo de Lucena. Doutora Luciana é graduada pela Estácio FMJ, fez residência médica em hematologia e hemoterapia pela Santa Casa de Misericórdia, São Paulo. Atende aqui no Juazeiro, na clínica Infusion, que fica no edifício Office Cariri, 9º andar, aqui no Triângulo. E também faz atendimento pelo SUS, no Hemorce do Crato, no Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, Barbalha, e no SAME, aqui no Juazeiro. Bom dia, doutora Luciana Lucena. Muito obrigado, por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia a todos os ouvintes da FM Rádio Padre Cícero. É uma honra e uma alegria estar aqui com o senhor novamente, sendo que da outra vez não foi presencial, por conta da pandemia. Mas assim, eu estou muito alegre, muito satisfeita, muito honrada pelo convite em revê-lo, porque, para quem não sabe, Dr. Péricles foi meu professor na época da graduação da faculdade. E assim, é uma satisfação falar hoje sobre um tema de extrema importância e que precisa ser abordado, que precisa ser conhecido, e é um assunto que é comum tanto na infância, quanto na idade adulta, quanto no idoso. É uma doença que tem tratamento, que tem cura, que tem possibilidade da pessoa viver, e que nós vamos abordar um pouquinho desse assunto ao decorrer desses minutos aí para frente. E eu estou aberta a qualquer dúvida que houver de todas as pessoas, dos ouvintes, e vamos lá, doutor Péricles, começar? Exatamente, vamos lá. Você que tiver qualquer dúvida, você que tem problema no sangue, você que tem algum parente que foi suspeitado dessa doença ou foi confirmada essa doença, e outras, leucemia, linfoma, mieloma, anemias, etc. É uma oportunidade de você tirar dúvidas com a nossa convidada, a doutora Luciana de Lucena. Doutora Luciana, leucemia é um câncer, mas graças a Deus você disse que tem cura, Dependendo do estágio em que é descoberto, tem cura. E é um tipo só ou tem mais de um tipo de leucemia? A leucemia é um termo bem abrangente, é bem genérico. Didaticamente, a gente divide as leucemias em leucemias agudas e leucemias crônicas. Qual a diferença? A leucemia aguda é aquela que aparece, a célula tumoral
ela tem um crescimento rápido, de uma hora para outra. Em dias, aparece a célula leucêmica, que a gente chama de blasto, e esse blasto que é produzido na nossa fábrica do sangue, que a gente chama de medula óssea. Então, essa célula lá na medula óssea começa a se multiplicar de forma desordenada, como qualquer outro câncer, em que existe essa mutação. Então existe um dano do DNA da célula, e essa célula que era para se multiplicar, se maturar e formar alguma das células do sangue, ela, em um estágio inicial da maturação, há um dano do DNA, e essa célula se multiplica desordenadamente na medula óssea e impede a produção das outras células normais do sangue. Então, isso é um quadro agudo. Já nas leucemias crônicas, essa mutação, esse dano do DNA da célula, a célula se multiplica, mas uma velocidade menor. E a produção de células normais do sangue na nossa medula óssea, ela é maior do que a célula leucêmica. Então, o paciente, na maioria das vezes, nos casos crônicos, a doença vai demorar anos para aparecer. E nesses casos crônicos, os pacientes, às vezes, não têm nenhum sintoma. Só vai ter sintoma ao longo dos anos, como quando começa, às vezes, a aparecer linfonodos, quando começa o baço a aumentar, aí vai fazer um exame de rotina, faz o hemograma e vem alterado as células de defesa. Porque o que é a leucemia? A leucemia é um tipo de câncer das nossas células de defesa. Então, por isso que a gente considera um câncer do sangue. E ele vai ser originado lá na nossa medula óssea. Então, o tratamento, no caso agudo e no caso crônico, também é diferente. Então, a possibilidade de cura acontece nos pacientes que têm leucemia aguda. Como é um negócio agudo, a gente tem que intervir rapidamente, iniciar tratamento, que vai ser quimioterapia, para evitar que essa célula, para fazer com que a célula que é imatura amadureça e com isso volte a formar as células normais do sangue. Então, nesses casos, leucemia aguda é igual internação e quimioterapia. E em alguns casos, dependendo dos fatores prognósticos de cada paciente, associa a outras terapias como o transplante de medula óssea. Então, a leucemia aguda, ela vai acometer tanto o paciente idoso, quanto adulto jovem, quanto criança. Sendo que nos casos agudos, a gente divide em dois tipos de leucemia. Existe a leucemia de uma célula de defesa que chama leucemia mieloide, e existe a outra célula de defesa, que é o linfócito, que a gente chama de leucemia linfóide. Então, existe a leucemia mieloide aguda e a leucemia linfóide aguda. E a gente também tem uma predileção de idade. Geralmente, a leucemia linfóide aguda acomete mais criança. E o prognóstico na criança, ou seja, a chance de cura desse tipo de leucemia na criança é melhor. Quando acomete o adulto, o prognóstico não é tão favorável. E o contrário, a leucemia mieloide aguda é a leucemia mais comum no adulto e no idoso. E tem um prognóstico também mais favorável, tem uma chance de cura mais favorável no adulto. Quando acomete a criança, que é uma coisa mais rara, também tem um prognóstico não tão favorável. Então, a gente, resumindo, leucemia linfóide aguda é mais comum na criança e a leucemia mieloide aguda é mais comum no adulto e idoso. Muito bem. Então, hoje é o dia da gente conhecer essas leucemias e descobrir logo, ficar logo desconfiado, fazer logo o exame, logo no especialista para ver essa chance grande, né, de cura. Doutora Luciana Lucena, o que uma criança ou mesmo um adulto, vamos botar criança que você falou, né, sente
para que os pais levem logo na pediatra, para o pediatra pedir logo um hemograma. Quais são os sintomas que faz desconfiar que está alguma coisa errada no sangue da criança ou do adulto? Na verdade, as leucemias agudas, elas têm sintomas bastante semelhantes e não são, assim, algo específicos. Então, no geral, o que uma pessoa com leucemia vai sentir? A leucemia aguda, como é um negócio muito abrupto, é uma pessoa que vai se sentir doente. Não é uma pessoa que está na rua fazendo as coisas cotidianas da vida, trabalhando, ela não vai ter disposição para isso. Então, é uma pessoa que está indisposta, começa a ter febre, começa a ter principalmente sangramentos que nunca aconteceram, então às vezes sangramento no nariz com recorrência, na gengiva, começam a aparecer manchas na pele que pode ser uns pontinhos vermelhos que a gente chama de petéquia ou as manchas roxas que a gente chama de equimoses. Mas não é só uma manchinha de equimose, são várias que começam a aparecer. Começam também, às vezes, notar surgimento das ínguas, dos caroços, geralmente pescoço, axila, virilha, e outro sintoma também, a pessoa começa a ter um desconforto abdominal, como se fosse uma sensação de empachamento na barriga, e isso é decorrente muitas vezes do crescimento do baço, porque o baço da gente é um órgão de defesa. Sim. Então, quando existe essa proliferação das células na leucemia, os pacientes vão ter esses sintomas. Então, febre, indisposição, perda de apetite, queda do estado geral, o surgimento de sangramentos e as manchas roxas. Tanto que a gente recebe muito no consultório paciente, não, tô com mancha roxa, vim por conta que apareceu essa mancha roxa na minha perna ou no meu braço e eu tô com medo de ser leucemia. Não é isso, não. Leucemia não é um conjunto de achados e sintomas. Se você aparece só com uma mancha roxa, isso é absolutamente normal. Sem outro sintoma, muito provavelmente aquilo foi de algum trauma que você levou, não lembra, não sentiu e vai desaparecer. Na leucemia, as manchas começam a aparecer e aumentar sem que a pessoa tenha feito nada. Muito bem. Então, essa pessoa ou essa criança que está aí, como você falou, com cansaço, está quietinha, não está correndo, não está brincando, está com febre, está com manchas, está com isso tudo, o pediatra pede logo um exame de sangue, né? Um hemograma. Esse hemograma, que é um exame tão simples, tão barato, né? Pode ajudar, né? Pode dizer já alguma coisa. O que é que acontece no hemograma de uma pessoa, criança ou adulta, acometido de leucemia? Exatamente. O hemograma é o exame de rastreio, de triagem. Porque o hemograma, a gente vê todas as células que a nossa medula óssea produz. Medula óssea tem um nomezinho para a gente entender nos animais o que é a medula óssea. Que é o tutano, né? A medula óssea é conhecido como nosso tutano do osso. E ali... É esse tutano que faz todas as células, exatamente. Né? Ali no tutano do osso da gente, a gente vai produzir as células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, as nossas células de defesa, que vão combater as infecções, e as plaquetas, que vão servir para a parte de coagulação, para parar sangramento. Então, a leucemia vai haver o prejuízo nas nossas células de defesa, que aparecem essas células jovens que a gente chama de blasto. Então, o hemograma é o exame primordial, acessível, barato e é o que vai dar o norte para a gente pensar em leucemia. O que vai ter de alterado? O que vai chamar a atenção? Então, na maioria das vezes, como existe um aumento da proliferação dessa célula de defesa, que chama blasto, a gente vai ter um aumento, quando faz o hemograma, o aumento das células de defesa. Então, os leucócitos vão estar aumentados, na maioria das vezes. Em raros casos, pode vir normal ou baixo, que a gente chama de leucopenia. Aí outros dados também que vão vir, que geralmente estão acompanhados nessa alteração do hemograma: anemia e a plaqueta baixa.
Por que que acontece a anemia e por que que acontece a plaqueta baixa? Porque essa célula leucêmica, o blasto, impede a formação dos glóbulos vermelhos e impede a formação das plaquetas. Então, o normal é, uma criança doente faz um hemograma, tem leucocitose, que é o termo médico que a gente chama para aumento das células de defesa, anemia e plaquetopenia, que é a plaqueta baixa. Então, isso já é um alerta que qualquer médico consegue ver e avaliar e encaminhar para o hematologista. E, opa, isso aqui está com cara de leucemia. Aí ele vai encaminhar para o especialista para fazer os demais exames que a gente faz para triar qual vai ser o tipo de leucemia, para depois guiar e propor o tratamento dessa leucemia. Esses leucócitos, que são as células de defesa, que são as células brancas, né? Não é a vermelha dos glóbulos vermelhos, né? Da anemia, são os brancos, os leucócitos. Quando eles estão aumentados, além da possibilidade de leucemia, não pode ser uma infecção? Uma infecção, geralmente, infecção bacteriana, geralmente esses leucócitos sobem. Qual a diferença no hemograma para leucocitose por infecção e leucocitose com suspeita de leucemia? Pronto, então é uma pergunta legal. Como é que a gente sabe que isso não, um aumento das células de defesa não é decorrente de uma infecção ou de uma leucemia? Basicamente, na infecção, a gente só vai ter aumento das células de defesa. Então, a gente só vai ter uma leucocitose, sem anemia e sem plaquetopenia. Então, não vai ter nenhum envolvimento nem nos glóbulos vermelhos, nem nas plaquetas. Além disso, a leucocitose é decorrente, dependendo do processo infeccioso, se for viral, aumenta só, a maioria das vezes, os linfócitos. Há uma linfocitose isolada. Se for decorrente de um processo bacteriano, o aumento vai ser nos neutrófilos e outras células que a gente chama bastões. Então, o paciente com infecção vai ter leucocitose às custas de neutrofilia ou linfocitose. Na leucemia aguda, as células de defesa vão estar... A gente diz que tem um desvio à esquerda. Então, além do aumento global das células, dos leucócitos, existe aumento de outras células de defesa também. Então, vai ter aumento de neutrófilo, de bastão, de segmentado, de mielócito, de metamielócito. Essas células que eu estou dizendo, mielócito, metamielócito, elas para morarem dentro da medula óssea, porque elas são células imaturas ainda. E elas começam a aparecer no exame de sangue, e isso já é uma coisa anormal. Então, porque tem tanta célula produzida lá dentro na medula óssea que elas começam a sair da medula e vão para o sangue. Então, quando aparecem essas células, e hoje em dia também a gente já vê nos exames laboratoriais, eles descrevem presença de células imaturas ou presença de blasto. Quando isso acontece, não é infecção. Isso é, muito provavelmente, uma leucemia. Aí precisa ser prosseguida a investigação. Quer dizer que esse blasto é das células bem jovens, né? Isso, ele é como se fosse uma célula-tronco. Que todo mundo tem as células-tronco. Na medula óssea também. Existe a célula-tronco. Essa célula-tronco vai dar origem a todas as outras células. Então, ela vai dar origem ao glóbulo vermelho, à célula de defesa, que é o glóbulo branco, e à plaqueta. Em um determinado estágio de maturação, essa célula-tronco, que daria origem ao glóbulo branco, ela para de maturar. Precisa um cirurgião tirar o caroço e mandar para estudo. Aí a gente consegue dar o diagnóstico do linfoma. Geralmente a suspeita é quando o caroço é grandinho, né? Porque aqueles pequenininhos a gente tem de vez em quando, né? Basta um caroço, tô com infecção na garganta. Vai aparecer um carocinho no pescoço. Quando a infecção acabar, esse caroço vai diminuir. Isso é o normal. Algumas vezes o caroço não diminui, mas fica lá pequenininho sem aumentar.
No linfoma, esse caroço vai crescendo ao longo dos meses. Tem que ser examinado. E o paciente vai tendo também, não só o caroço cresce, vai ter sintomas. Queda do estado geral, perda de peso, febre, principalmente inexplicada, suores à noite. Então, o paciente, quando vai dormir, sua de molhar o pijama, de molhar o lençol, coceira na pele generalizada. Então, começam a ter esses outros sintomas associados e isso tem que ir para o hematologista para ser investigado. Isso. Tratamento do linfoma. Quimioterapia também. Exatamente, na maioria dos casos. Porque também existem os linfomas que a gente chama de linfoma agudo, que é o linfoma agressivo, que precisa tratar imediatamente. E existe o linfoma que a gente chama indolente, que é aquele que cresce devagarzinho. Linfoma malte do estômago, né? Exatamente, indolente. Basta tratar a bactéria, basta não, assim, às vezes resolve, né? Só em tratar o H. pylori. Sim, a primeira opção do linfoma malte, tratar a bactéria. Se tiver tudo ok, pronto, tá resolvido o caso. Mas a maioria das vezes a gente não pega assim, doutor Péricles. Eu peguei melhor do que isso. Foi mesmo? O professor Cláudio disse, atendo o esposo da nossa funcionária que ele está com linfoma malte, já com histopatológico e imunistoquímico. Fiz o tratamento da bactéria. Ele disse, que bactéria se não acusou? Eu digo, não, mas é protocolo, tem que fazer. Não tinha bactéria em nada. Nem no teste da urease, nem no histopatológico, nada. Fez o exame, pedi para ele repetir a endoscopia 3 meses, ele não aguentou esperar 3 meses, repetiu com 2 meses. E não tinha mais nada. Não tinha mais nada. E ele está fazendo de 3 em 3 meses no primeiro ano, depois 6 em 6 meses. Quer dizer, foi um sucesso. E esse tipo de linfoma está associado voltar, né? a um processo antigênico. Que qual é? A bactéria. A bactéria. Mas isso não quer dizer que está resolvido pro resto da vida. Tem que ficar vigilante. Né? Exatamente. A gente faz o acompanhamento durante 5 anos. E tem casos que não respondem, né? Não responde. Aí a gente tem que fazer, às vezes, radioterapia, se só tiver comprometido o estômago, e algumas vezes quimioterapia. Exatamente. Aí vai depender do estadiamento desse linfoma. E o mieloma? De onde é que vem isso e qual a diferença da leucemia, por exemplo? Vamos lá. Aí a leucemia é a célula leucêmica, é o blasto, o linfoma é o linfócito T e o mieloma é uma célula que chama plasmócito. O que é o plasmócito? Também é um tipo de célula de defesa da gente, que ele vai produzir imunoglobulinas. Então, vamos supor, a gente toma uma vacina. A vacina é justamente com a intenção da gente produzir defesa para uma determinada doença. Então, se eu tomo uma vacina de hepatite B, é com a intenção de meus plasmócitos produzirem anticorpos para eu não pegar a hepatite B. Isso. Então, o mieloma é uma mutação dessa célula que a gente chama plasmócito. Então, na mutação do plasmócito, esse plasmócito também mora lá dentro da medula óssea da gente. Com essa mutação, aumenta a proliferação desse plasmócito descontroladamente e essa proliferação aumentada vai aparecer o mieloma múltiplo, que também é um tipo de câncer do sangue. E diferente da leucemia, que tem possibilidade de cura, diferente do linfoma, que também tem possibilidade de cura, hoje o mieloma a gente não consegue curar. A gente faz o tratamento para ter controle de doença e hoje em dia os pacientes vivem anos em remissão, que a gente diz, com a doença controlada. Mas existe a possibilidade do mieloma em alguns anos voltar a aparecer. E o tratamento do mieloma também é basicamente quimioterapia e transplante de medula óssea. Só que diferente do linfoma e da leucemia, que a gente faz o transplante principalmente halogênico, ou seja, precisa de um doador, no mieloma o transplante é do paciente para ele mesmo. Ele mesmo, né? Então a gente não precisa de cadastro em banco de sangue, não precisa ir atrás de doador. O doador vai ser o próprio paciente depois que ele fizer a quimioterapia e tiver com os plasmócitos, vamos dizer assim, controlados. Aí ele vai fazer o transplante autólogo, que a gente diz, para melhorar a sobrevida
dele. Muito bem, é dia de aprender, não é só de leucemia não, né? No Fevereiro Laranja a gente aprende com o especialista, hematologista, doutora Luciana Leonardo de Lucena. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações importantíssimas da doutora Luciana de Lucena. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Tem uma pergunta que foge um pouco do nosso tema, mas tem também perguntas do tema. A Ana, ela, nossa ouvinte, disse que tinha feito a endoscopia, deu a bactéria, fez o tratamento, não combateu. Não sei se esse não combateu que ela diz é se a bactéria não acabou, não sei. Ela disse que houve um agravamento chamado pangastrite. E aí ela pede para que eu fale sobre essa pangastrite, porque não deu certo combater a bactéria mesmo fazendo o tratamento. Ana, o mais importante é eliminar a bactéria, certo? O mais importante é essa bactéria ser eliminada, o H. pylori, é Helicobacter pylori. A gastrite, ela é causada por ela. A outra coisa que causa gastrite é aqueles remédios, ibuprofeno, diclofenac, Tandem, Tandrilax, nimesulida, também causa gastrite, viu? E a bactéria. A bactéria, mesmo quando ela é eliminada, mesmo quando ela acaba, fica a mancha. A pangastrite é uma mancha em todo o estômago. Pan quer dizer todo o estômago manchado. Por quê? Porque teve a bactéria. Se a bactéria acabou, a pangastrite não é doença, viu? Pangastrite não é doença. Ah, mas eu sinto um monte de coisa. Ah, se você sente um monte de coisa é porque tem uma doença, mas no nome da sua doença não é pangastrite. Ou é refluxo, ou é gastrite nervosa, ou é intolerância a algum alimento, ou é erro alimentar, alguma coisa. Mas a pangastrite sem a bactéria, a pessoa não é para sentir nada, viu, Ana? Pois volte lá no médico e diga, olha, o doutor lá da rádio falou que a gastrite sem bactéria não é doença, então descubra aí qual é a minha doença que eu quero ficar boa. Diga lá, viu? Ao seu médico. Agora o Ribamar. O Ribamar, ele tem uma curiosidade, doutora Luciana. Um paciente que recebe uma doação de medula óssea, tem cura total? A diferença por causa da idade para a aceitação daquele doador, que é outra pessoa, claro. É o Ribamar Xavier da Vila Padre Cícero, Palmeirinha, que faz esse questionamento. Então, hoje a gente se utiliza do transplante de medula óssea nos casos de leucemias, as leucemias agudas, justamente com a intenção de curar esses pacientes que têm um prognóstico, que têm uma chance de cura só com quimioterapia não tão favorável. Então a gente lança a mão justamente do transplante para tentar a cura desse paciente. Quanto à questão aí de idade, não importa. Isso entre doador e receptor. Se eu tenho um doador de, 20 anos e o paciente que vai receber o transplante tem 40, 50, 60 anos, não existe esse problema. O que hoje impede a realização do transplante, o que é mais dificultoso, vamos dizer assim, é realmente quanto mais velho o paciente, maior a chance de complicações. Então, se eu faço o transplante num paciente jovem, um adulto jovem, ele tem maior chance de ter menos complicações e não ter vamos dizer, um óbito relacionado ao transplante. Quanto mais velho, eu tenho a idade aí que impede, então o paciente mais velho ele vai ter mais comorbidades, então a chance de complicações durante o transplante de medula óssea são maiores. Tanto que alguns centros determinam uma idade limite.
Alguns centros só transplantam pacientes até 60 anos, alguns 65 e no máximo estourando 70 anos. Isso vai variar também de acordo com a funcionalidade do paciente, as comorbidades, enfim. Se o paciente for avaliado para transplante e a equipe vê que vai ter maior malefício do que benefício, esse paciente, infelizmente, não vai para transplante de medula óssea. Aí, no último ano, recentemente, inclusive, surgiu uma nova terapia, que foi uma luz assim no fim do túnel para esses pacientes que não tinham condições de transplante ou que recidivavam a doença, seja linfoma, leucemia, mesmo após transplante de medula óssea, que foi a terapia com as células CAR-T, que a gente chama de uma terapia de uma célula quimérica. O que é isso? O paciente, existem umas células de defesa que chamam linfócitos T. Esses linfócitos T são coletados desse paciente doente com leucemia, linfoma, e eles são modificados geneticamente, essas células, esses linfócitos T, com uma substância, uma proteína. E isso em laboratório. Depois que essa célula T se multiplica, isso em laboratório, o paciente recebe de volta esse linfócito T dele e esse linfócito ataca a célula cancerígena. Então, isso foi uma terapia revolucionária e que tem visto cura nos pacientes com linfoma e leucemia refratário recidivado, ou seja, aqueles que não responderam a nada. Só que hoje é uma terapia ainda pouco utilizada, não está disponível no SUS, em alguns planos de saúde é coberto, mas ainda assim é cara e restrita. Só é feita hoje em alguns centros de saúde. Eu acho que em Brasília é feito, em São Paulo, no Rio, mas assim ainda estamos em andamento. Existem melhorias aí para a gente evoluir nessa terapia nova. Pelo menos é uma esperança, né? Exatamente. Tudo que dá certo pode ser desenvolvido e adotado até pelo SUS, né? Futuramente. Pois é, agora voltando... antes de voltar tem uma pessoa aqui que faz um agradecimento. Deixa eu ver aqui como é. O Lucimar, ele tá em Altamira, ela tá em Altamira, no Pará, e diz que esse programa é bom demais. Parabéns. Manda um alô para meus compadres João e Paula no Juventus Santana. Olha aí, João e Paula, um alô para vocês, se estiver ouvindo a FM Padre Cícero. São os compadres da Lucimar. É isso? Pronto. Agora sim, voltar minha pergunta para a doutora Luciana. Em relação ainda à leucemia. A pessoa faz o tratamento, quimioterapia, da forma aguda, que é a que tem as chances, né, grandes de cura. E como saber se curou? É o hemograma? É outro exame da medula? O que é que garante que o negócio deu certo? O tratamento foi bom, a criança ou o adulto se recuperou? O exame de controle para saber se curou principalmente o mielograma. A gente, depois que faz o tratamento que a gente chama de indução, porque as quimioterapias nos tratamentos da leucemia aguda, elas são divididas por fases. Na leucemia linfóide aguda, que é aquela mais comum na criança, é um tratamento assim bem longo, dura em média 2 a 3 anos o tratamento completo. Existem fases, quimioterapia de indução, de consolidação, manutenção. Então, nessas fases, a gente precisa realizar o exame da medula óssea, que é o mielograma, para avaliar a porcentagem dessas células leucêmicas dos blastos. E existe um exame mais específico ainda, que chama doença residual mínima,
que é para saber, porque às vezes no mielograma, quando o hematologista ou o patologista olha na lâmina, não encontra nenhuma célula leucêmica, nenhum blasto. Mas esse exame de doença residual mínima, ele é mais acurado, ele consegue ver com maior precisão essa porcentagem de blastos. Então, através desse exame doença residual mínima que a gente faz esse acompanhamento e o planejamento para os próximos ciclos de quimioterapia. Então, é um tratamento bem longo e principalmente na leucemia linfocítica aguda. E no caso dos linfomas, se faz quando termina, né? Ou quando faz o ciclo, né, de quimioterapia, como saber também se resolveu? Aí no caso dos linfomas, a gente consegue avaliar hoje bem pelo exame que chama PET scan. Porque o que a gente faz? Antes de iniciar o tratamento do linfoma, a gente faz o estadiamento. O que é o estadiamento? Fazer exames para saber o que tem de comprometimento. Se é só restrito a uma cadeia de linfonodo, se existe linfonodo no pescoço e na barriga, se tem comprometimento da medula óssea também. Então, a gente faz esse estadiamento da doença pré-quimioterapia, faz o tratamento de quimioterapia e depois faz os exames pós-tratamento de quimioterapia. Então, o que hoje aqui na nossa região a gente consegue? Como o PET scan, o que é o PET scan? É uma tomografia do corpo todo com um tipo de marcador que a gente chama glicose marcada. Então, ele consegue avaliar a atividade da doença através desse marcador. Como o PET não é disponível aqui na nossa região, só tem disponível em Fortaleza, às vezes não tem tempo da gente fazer esse exame antes do tratamento. A gente precisa começar logo o tratamento. Então, o que a gente faz? Faz tomografia mesmo. E depois que termina o tratamento, a gente manda o paciente, faz o pedido do exame, ele vai realizar em Fortaleza e com o exame do PET a gente tem noção da resposta. Quanto menos resposta, menos atividade metabólica existe desse marcador que chama glicose marcada. E depois que a gente vê que teve uma ótima resposta, a gente vai fazendo o acompanhamento desse paciente ao longo dos anos. Então, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, até completar o que a gente chama de 5 anos, que é quando a gente considera o paciente curado, se ele não apareceu nenhum sintoma, nenhum linfonodo, após 5 anos a gente considera ele como curado. Muito bem. A gente sempre, diante de cânceres, a gente fica com medo e existe sempre uma orientação de que algumas prevenções podem evitar alguns cânceres. No caso de criança é impossível, né? Não tem como evitar. Tem esse componente genético, né? Na criança existe algum fator genético que predispõe ao desenvolvimento de leucemia aguda. Mas aqui a gente desconhece. Exato. Agora, nos adultos, recentemente um médico amigo teve leucemia, ele ia fazer até o transplante com o irmão também médico, né? Mas infelizmente não deu tempo, né? Tem como diminuir a possibilidade, prevenir, ou não existe prevenção? Não, nem para adulto. Não existe prevenção, porque a gente não, a não ser da leucemia mieloide aguda, que eu disse os fatores de risco, que é a exposição à radiação, a benzeno, quimioterapia prévias, enfim. Nos outros casos, a gente não tem nada de exame que faça para prevenir. Infelizmente, hoje, não só nas leucemias, principalmente a leucemia mieloide aguda, que é o câncer, a leucemia mais comum no adulto, assim como vários outros cânceres, quanto mais velho, maior a chance de eu desenvolver qualquer tipo de câncer. Exato. Por que eu vou desenvolver câncer estando mais velho? Porque maior são as chances de erro no nosso DNA. Isso.
porque acontece essa mutação. Então, a população, hoje em dia, está ficando mais velha. A gente vê cada vez mais pessoas acima de 80 anos. E isso, na década, nos anos de 1900, não era assim. As pessoas viviam até 40, 50 anos. Viviam a metade do tempo que vive hoje. Então, infelizmente, não existe nenhum exame de rastreio de prevenção para as leucemias. Muito bem. Se não existe, então é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é, por exemplo, uma criança está com uma gripe que não foi embora, está com aquela moleza, aquela fraqueza, febre, né? Um hemograma, mancha roxa na pele. Um hemograma, uma furadinha ali de nada, você faz um exame, que também é bom para infecção e pode ser o fator decisivo para uma suspeita diagnóstica, né? Que quando o diagnóstico é cedo, o resultado do tratamento é muito melhor, né? Exatamente. Não pode retardar. É isso aí. A Ana, nossa ouvinte, ela mandou lhe perguntar se é perigoso ter linfonodos no corpo. No pulmão, na pelve. Ela escuta o programa todos os domingos e quer saber se muitos linfonodos são perigosos. Na verdade, todos nós temos linfonodos. Eles estão espalhados no nosso corpo todo e eles são parte da nossa defesa. Lá moram várias células de defesa e elas estão lá esperando qualquer sinal de infecção para combater. Então, linfonodo a gente vai ter, todo mundo vai ter. O que é perigoso é se esses linfonodos estão aumentados em tamanho, que geralmente acontece no linfoma, e em número. Geralmente, quando existe esse aumento numérico, vários linfonodos, ou linfonodos em tamanho, em número aumentado, isso fala a favor de infecção. E quando aumenta o tamanho, fala a favor de linfoma. Na infecção, esses linfonodos vão aumentar, mas depois vão voltar ao tamanho normal ou ao número normal. E no linfoma, eles não diminuem, eles vão só aumentando, só crescendo. Então, isso é a diferença, basicamente. Na infecção aparece e desaparece, no linfoma eles só vão multiplicando. O Hospital São Vicente é o hospital referência, né, de tratamento de câncer no Cariri. E também de leucemia, de tudo, né? Crianças. A gente vai lá e vê muitas crianças. Como o tratamento é bem prolongado, que você acabou de dizer, por que a gente vê tanto elas lá? É em cada sessão de quimioterapia que elas são internadas? Existem as sessões, são divididas em ciclos. Alguns ciclos, principalmente na fase inicial, elas vão ficar internadas. E geralmente são dias... Devido aos efeitos colaterais, porque é injetável, né? Às vezes a infusão é contínua da medicação. Então, principalmente nessa etapa inicial, eles ficam internados por conta da infusão da medicação e depois, principalmente, devido aos efeitos colaterais. Depois, nas etapas subsequentes, às vezes dá para fazer a medicação no hospital e ir para casa, para retornar no outro dia e fazer novamente a medicação. Então, por isso que existem as casas de apoio também, para o paciente não precisar estar toda hora lá no hospital, entendeu? Toma a medicação na veia e vai para casa, no outro dia retorna ao hospital. E isso precisa fazer esse acompanhamento bem de perto mesmo, porque aumenta muito a chance de complicações, infecção, às vezes precisa transfundir, porque infelizmente a quimioterapia, ela não mata só as células leucêmicas, ela vai diminuir os glóbulos vermelhos, então vai dar anemia, algumas vezes vai precisar de transfusão, seja de plaquetas, seja das hemácias, porque também diminui as plaquetas. Hoje a gente tem evoluído muito nas quimioterapias, que a gente chama terapia-alvo, para justamente o remédio só matar aquela célula cancerígena. Então a gente evoluiu muito, mas alguns tratamentos ainda vão matar as células saudáveis, as células normais, que não eram para serem eliminadas com a quimioterapia. E por isso que a gente vê muita criança lá. Além dessas crianças, no São Vicente, tem uma instituição lá bem próxima ao São Vicente, ACC, né? E lá a gente vê uns pediatras, mas eles parecem que são especializados, né?
neuropediatra, tem também hematopediatra? Tem, nós temos uma colega, eu esqueci até de mencionar, ela, doutora Ana Carolina, ela também é a única da região, ela é a única hematopediatra. Eu nunca consegui trazê-la, é muito ocupada. Ela é porque ela fica com todas as crianças aqui da região. Então, agora o Wagner já veio várias vezes. Que dá o suporte. Wagner, a doutora Suelen também. Suelen não veio, mas participou online, né? E aí eles estão todos envolvidos lá na oncologia pediátrica, lá do São Vicente. Exato. Aí essas crianças, quando elas recebem o diagnóstico de cura, né? Dizer que elas estão bem, que elas estão curadas, a maior alegria da família, maravilha. Mesmo assim, precisa ir de vez em quando dar uma olhada na sua saúde? Precisa sim, de vez em quando precisa fazer esse acompanhamento. A gente, mesmo após a cura, orienta a fazer exames de rotina, pelo menos uma vez por ano, principalmente nos adultos, né, que é comum a gente fazer a história do check-up, e no check-up tem pelo menos o hemograma. Então, pelo menos uma vez por ano a gente orienta, olha, fazer um hemograma uma vez por ano. Exato. Essa questão do hemograma, por uns dizer já, tem até a palavra blast e outros não, a gente já fica desconfiado que talvez tenha um laboratório um pouco mais especializado do que outro. O do Hemosc lá do Crato é um laboratório que a gente imagina que seja bem especializado, né? Porque assim, como que aparecem essas células? Via de regra, todo hemograma alterado, o biomédico, o bioquímico, precisa fazer uma lâmina, ou seja, colocar uma gotinha de sangue na lâmina e olhar no microscópio para ver qual é a alteração. E essa descrição, presença de célula imatura, não é o aparelho que dá. O aparelho, esses modernos, pode até falar, apita, diz que tem alguma coisa alterada. Mas isso precisa ser visto. Então, precisa ser colocado o sangue daquele paciente no microscópio e ser olhado na lâmina. Então, por isso que é super importante e é para ser feito isso em todos os laboratórios. Hemograma alterado, olhar a lâmina e descrever o que deu alterado, seja nos glóbulos vermelhos, seja nos glóbulos brancos, ou seja nas plaquetas. Uma outra coisa que o leigo pode ter dúvida, e eu tenho também, é aquele número que sai, tipo 4.000 leucócitos, 10.000 leucócitos, 4.500.000 hemácias, né? Ou outro número. Aquele número, como é que chega naquele número? É contando? É matemática? Como é que ele chega àquele número 4.500.000, 400.000? Como é essa contagem matemática? Isso aí é o aparelho, não, assim, a fundo eu não sei lhe explicar, mas aquilo é o aparelho do hemograma que consegue avaliar essa porcentagem, agora baseado em que, não sei lhe explicar realmente. Mas aí aqueles valores de referência, às vezes mudam muito de laboratório para laboratório. Principalmente nas células de defesa, nos leucócitos, que a gente recebe muito, encaminha por leucopenia, diminuição das células de defesa. No laboratório, a referência, a normalidade, eles colocam 4.500, geralmente a 10.000 ou 10.500. Mas a gente considera leucopenia na hematologia quando a célula de defesa está abaixo de 3.500. Não é nem 4.000, é 3.500. Não, é 3.500. Quando é 3.500 é leucopenia e precisa ser investigado. Grande parte das vezes não é nada. Tudo normal. Não é nada, o paciente não tem sintoma nenhum e quando a gente não acha nenhum motivo, a gente chama isso de leucopenia constitucional. Está muito associado principalmente à raça parda e negra. E geralmente tem histórico na família de, não, meu pai tinha também, enfim. E aí algumas vezes pode estar relacionado a algum quadro infeccioso ou às vezes deficiência de vitamina, principalmente vitamina B12, ela pode diminuir as células de defesa, só que ela baixa também plaqueta e pode dar anemia. Então, isso a gente só vai pensar em alguma coisa diante da conversa com o paciente, exame físico
solicitação de outros exames laboratoriais. Outra alteração, doenças comuns que alteram as células de defesa são as doenças reumatológicas. A gente costuma ver muito paciente com doença reumatológica que altera o hemograma. Só que isso a gente vai trabalhar em conjunto com o reumatologista, porque a doença que está alterando ali o hemograma dele não é no sangue em si, e sim uma doença reumatológica. Exatamente, muito bem dito. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais Fevereiro Laranja, leucemia, doutora Luciana de Lucena. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, daqui a pouco a missa. Você já sabe, né? 9 horas, Santuário Sagrado Coração de Jesus, Dia do Senhor, missa transmitida aqui na rádio. Estamos hoje falando sobre o Fevereiro Laranja, as leucemias, né? São doenças, são câncer de sangue, e a gente, quando convida alguém para vir falar sobre esse assunto, a especialista hoje, doutora Luciana de Lucena, a gente aproveita a presença dela e pergunta, como vocês ouviram já, né? Quem está desde o início do programa, não só sobre leucemia, sobre linfoma, sobre mieloma múltiplo. Agora, ela falou uma coisa aqui que é muito comum, muito frequente, que não é uma doença, é uma consequência, anemia. Anemia é consequência de algum problema. Não existe a doença anemia. Está com anemia porque tem um problema. Aí eu pergunto, doutora Luciana, você como especialista, porque tem um jeito do clínico tentar descobrir de onde vem a anemia da pessoa. Mas vocês, como especialistas, sabem mais, sabem direcionar melhor. Como saber a causa de uma anemia crônica num homem, numa mulher? Quais dicas que você dá para os clínicos pesquisarem e tentar descobrir as causas mais frequentes de anemia? Então, hoje, a causa de anemia mais comum aqui em Juazeiro, no Crato da Barbalha, no Ceará, no Brasil, no mundo, é a anemia ferropriva. O que é anemia ferropriva? É anemia por deficiência de ferro. Então, é muito comum a gente receber a anemia também no consultório, porque todo mundo vai atender paciente, todo médico vai receber paciente com anemia. E já que a causa mais comum é essa por deficiência de ferro, então a gente acaba recebendo já muitos pacientes que, não, eu fiz o tratamento, tomei sulfato ferroso, tomei noripurum, tomei ferro na veia e não melhorei. Lógico, porque o clínico, o médico generalista, pensando que é a anemia mais comum, vai tratar com a medicação mais comum, que é o ferro. Só que às vezes não é anemia ferropriva. Então a gente, nesses casos, precisa pesquisar as outras causas. Então, na maioria das vezes, o tratamento com ferro vai ser assertivo. O paciente vai melhorar e pode retornar. Então, via de regra, a anemia ferropriva é a mais comum e principalmente criança, porque está em fase de crescimento, às vezes a alimentação não é a mais adequada, ingere poucos alimentos com ferro, aumenta as demandas e vai ter a anemia. Na mulher em idade fértil é muito comum a gente pegar, principalmente naquela mulher que menstrua muito. Então a mulher vai perder ferro todo mês através do fluxo menstrual e vai desenvolver anemia por conta desse sangramento menstrual. A gente vai tratar a anemia, vai repor ferro. Quando a paciente volta em 6 meses, está tudo... A anemia voltou de novo. Por quê? Porque o problema principal, a causa da anemia dela, que é a menstruação, não foi resolvida. Ela continua menstruando 8 dias no mês, então aquele ferro que eu dei foi todo-se embora através da menstruação. Então a gente precisa do ginecologista em conjunto para resolver esse problema do fluxo menstrual dessa mulher. No idoso, também é muito comum a gente pegar anemia por deficiência de ferro, principalmente que eles adoram os prazóis.
omeprazol, lansoprazol, e isso tudo dificulta a absorção também do ferro dos alimentos, então ele vai absorver menos ferro. Existe também problema da alimentação, ingere poucos alimentos que contêm ferro. Pode ocorrer também os sangramentos pelo trato gastrointestinal, então perde sangue às vezes sem ver, e a gente pega muito também idoso com anemia por deficiência de ferro. Então essas são as 3 principais classes que a gente vê. Mas, como eu disse, existem as exceções. Então a gente vai investigar as outras anemias que não melhoraram com o tratamento de ferro. O que pode acontecer? E aí é um leque de doenças. Então, o paciente, vamos supor, a gente chama de anemia de doença crônica. Então, aqueles pacientes que têm doenças crônicas, que são mal controladas. O paciente que faz hemodiálise, ele vai ter tendência a desenvolver anemia, porque o rim dele não produz um hormônio que chama eritropoetina. Essa eritropoetina é quem vai lá na medula óssea e estimula a formação, a produção das células vermelhas. Então esse paciente vai ter anemia, ele precisa de algumas medicações para melhorar essa anemia. Paciente diabético também, se for mal controlado, ele tem inúmeros fatores aí que vão dificultar a produção de sangue. Se eu tenho uma doença inflamatória crônica, artrite reumatoide, lúpus, enfim, qualquer doença que gere inflamação, isso vai também atrapalhar a produção lá das células vermelhas na medula óssea. Então, isso também precisa ser tratado em conjunto com o especialista que está cuidando daquela determinada doença. Aí, os cânceres também, em geral, podem causar anemia, seja por conta de sangramento, seja por conta do tratamento em si. Então, isso também... Então, assim, há várias doenças, disfunção de tireoide, alguns medicamentos também aumentam a chance de anemia. Algumas doenças da parte da hematologia, doenças enzimáticas, existe uma alteração que a gente descobre, inclusive no teste do pezinho, que chama deficiência de G6PD, que pode, é raro, mas acontece, pode causar anemia hemolítica. Enfim, mas a anemia, assim, é um mundo e que precisa ser sempre investigado. Não é normal uma pessoa ter anemia. A gente sempre tem que buscar a causa. Quando a gente não acha essa causa através de exames de sangue comum, aí a gente vai partir para os exames da medula óssea, para investigar lá dentro da medula, a fábrica, para saber o que é que está acontecendo. Então, os exames de medula são por último. Por último, primeiro é descobrir a causa da anemia, que geralmente é deficiência de ferro, né? Uhum. Aí você falou aí sobre os alimentos que têm mais ferro. O pessoal pensa que é feijão, beterraba, mas parece não é não, né? É porque os vegetais, então feijão, beterraba, que é outra coisa que o pessoal costuma... Enfim, o ferro dos vegetais, ele é um ferro difícil de ser absorvido, que a gente chama o ferro não M. Então, não, mas eu tô comendo feijão, mas o ferro, o melhor ferro, mais biodisponível, mais fácil de ser absorvido, é o ferro presente nos alimentos de origem animal. Então, principalmente nas carnes e principalmente a carne vermelha. Então, por isso que é importante a ingesta de carne vermelha, que contém mais ferro do que a carne branca, de frango, de porco. Mas o campeão, o alimento campeão em ferro é o fígado. Por que é o fígado? Porque fígado de boi, qualquer fígado? Qualquer fígado. Certo. Porque nós, animais, a gente armazena, estoca o ferro no fígado. Ferritina. Exatamente. Aí quando a medula óssea da gente precisa para fabricar o sangue, tira lá o ferro do fígado, vai para a medula e produz as células. Então, por isso que o fígado é o campeão do alimento que contém ferro. Então, os vegetarianos, veganos, precisam fazer suplementos de ferro, de vitamina B12 e de ácido fólico. O ácido fólico nem tanto porque eles ingerem, né? Mas principalmente vitamina B12 e ferro. Vitamina B12 eles e ferro, que o B12 também é carne, né? Exatamente. A pessoa...
A gente tem pena dos bichinhos, por ideologia a gente vira vegetariano, mas é uma necessidade humana o consumo de animais, né? Então os vegetarianos, veganos e os pacientes pós-bariátrico também precisam, já tem estudos que comprovam, depois de 5 anos, em até 5 anos pós-bariátrica, eles vão precisar suplementar ferro e vitamina B12. E não serve comprimido. A maioria das vezes vai ter que ser, ou hoje a gente tem a vitamina B12 sublingual, que a gente vê boa resposta, ou seria a outra forma, a intramuscular. E o ferro parenteral, ou seja, na veia. Nesses pacientes pós-bariátrica, não adianta fazer ferro oral, porque a resposta não é boa, porque a gente tirou boa parte lá na cirurgia de bariátrica, a parte do intestino que vai absorver o ferro. Então, ou tira o estômago, ou desvia o duodeno, enfim, aí a absorção é muito pequena e a gente opta por fazer reposição na veia mesmo. Uma pessoa que tem anemia crônica, você falou tudo aí, tem que ser investigada, a maioria é por deficiência de ferro, responde bem ao tratamento, outras precisam ser investigadas que pode estar relacionada a uma doença crônica. Agora, uma pessoa que tem uma hemorragia grande, ela tem risco de vida, né? Ela pode ter um choque hipovolêmico. E essa pessoa, além de tomar o soro, assim que chega no hospital, o soro fisiológico, ela provavelmente vai precisar tomar sangue, né? Sangue e tem que ser algumas vezes rápido, plasma. Né? Plasma, né? Rápido, né? Exatamente. Essas pessoas que sangram demais, a gente desconfia de doença na coagulação. Então, como é que a gente investiga? Primeira coisa é perguntar o histórico. Geralmente, quem tem coagulopatia, quem tem deficiência em algum fator na coagulação, nasce com essa deficiência. Então, é uma criança que, quando caía, ficava roxa, mas um hematoma muito grande, que quando se cortava, ficava horas sangrando, sangra o nariz com bastante frequência, quando arrancou, começou a cair o dente, cai dente de leite, sangrava por horas, tem algum histórico na família, não, meu tio tinha problema de sangramento, precisava tomar um remédio para parar de sangrar, minha mãe, meu avô, enfim. Tem um histórico familiar e tem esse histórico pessoal de sangramento. Aí a gente vai fazer os exames. Não, vamos investigar. Então a gente vai pedir os exames da coagulação. Quais são eles? TAP e TTPA, que são os exames, e o hemograma também, que no hemograma a gente vai ver a plaqueta, e nesses outros TAP e TTPA a gente vai ver a parte da coagulação. Alterado em algum deles, a gente vai pensar em alguma coagulopatia e, dependendo da alteração, vai guiar para a gente investigar qual é a doença do fator lá que está alterado e que está deficiente. Então, a causa mais comum que a gente tem de sangramento hoje são as hemofilias, que tem a hemofilia A e a hemofilia B. Onde é que esses pacientes fazem o acompanhamento? No Hemoce. Então, esses pacientes vão precisar, como eles têm deficiência no fator da coagulação, eles não produzem, eles nasceram com uma mutação que não produzem esses fatores de coagulação, eles precisam fazer essa reposição. Então, a gente tem os medicamentos que são os fatores de coagulação disponíveis e, a depender do fator que esteja deficiente, eles vão lá no Hemoce, levam para casa a medicação e ficam administrando em casa. E é um paciente que ele já sabe, ele já é instruído. Sangrou, a gente tem inclusive o contato lá das enfermeiras do Hemoce, eles mandam mensagem, ou eles vão até lá o Hemoce, tô sangrando, tô com a gengiva sangrando, aconteceu isso, levei um trauma, tô com uma pancada, tô com meu joelho doendo, enfim. Aí a gente vai, avalia e vai administrar o fator de coagulação em questão deficiente para ele ter uma qualidade de vida normal. Por isso que quando vai fazer qualquer cirurgia odontológica, qualquer cirurgia, né? Tem que fazer esses exames. Geralmente eles vão pedir o hemograma para avaliar a plaqueta, uma glicose, e o TAP e o TTPA para avaliar essa coagulação. Dando alterado, qualquer alteração, eles vão mandar para a gente investigar, para a gente hematologista.
Grande parte das vezes, esses exames de coagulação, eles vêm alterados, mas é um erro laboratorial que a gente fala, porque a gente investiga, o paciente nunca sangrou, já tinha feito cirurgia antes, nunca teve complicação, nunca teve hemorragia. Quando a gente repete o exame, vem normal. Aí a gente, nesses casos, acaba liberando o paciente, ele faz o procedimento cirúrgico dele lá e nada acontece. Muito bem. Tem uma pergunta em áudio, vamos ouvir? Bom dia, doutor Pérez. Bom dia, doutora. Aqui é Aparecida de Missão Velha. Olhe, está com os 3 meses que eu fiz um exame de sangue e minha vitamina estava em 9. Fui no médico, aí ele passou essa primeira caixa de comprimido. Eu tomei um comprimido durante a semana. Repeti o exame, minha vitamina estava em 19. Então, ele passou esse segundo remédio. Eu tomei. Repeti o exame de sangue novamente. Aí, agora, minha vitamina está em 21. Ele passou esse remédio aqui. Estou tomando. Mas acontece que eu estou sem ânimo, com a falta de apetite, e todo o movimento que eu faço, minhas carnes ficam se tremendo, como se tivesse se desmanchando meu corpo. Isso é tudo pela vitamina. Me fale alguma coisa, estou tão preocupada. Um bom dia e agradeço a vocês. E aí, doutora? Nosso ouvinte, ela esqueceu de dar o nome. Se deu, o Carlos Eduardo não pegou. Olha, eu olhei aqui, a vitamina que a senhora está tomando é a vitamina D. A vitamina D, ela não tem muita relação com a fabricação, com a necessidade de formação de sangue, das células de defesa, nem das plaquetas. Essa vitamina D está relacionada à saúde dos ossos. E 9 realmente é um nível muito baixo. E precisa fazer a reposição, como a senhora está fazendo aí, através dessa medicação. Essa reposição, às vezes, dura 3 meses, tomando o remédio, 6 meses, e a gente vai acompanhando através da dosagem desse exame que chama dosagem da vitamina D. Esses sintomas que a senhora está me dizendo, falta de apetite, as carnes tremendo, não tem muita relação com a deficiência dessa vitamina. Então, a senhora precisa voltar no médico que lhe acompanha para poder falar, olha, eu tomei a medicação, mas ainda estou sentindo estes sintomas. Ele precisa ser investigado. Ele pediu algum outro exame, vai avaliar algum outro exame, saber se a senhora tem algum outro problema de saúde, se faz uso de alguma outra medicação que possa estar causando isso, mas a princípio não tem relação com a deficiência dessa vitamina. Aí teria que ser avaliado se o hemograma da senhora está normal, se os outros exames de sangue estão normais. Então isso é acompanhamento. A senhora precisa voltar lá no seu médico para fazer esse acompanhamento. Exatamente. Não pense que tudo é deficiência dessa vitamina D, não. A vitamina D precisa subir, mas ela fica no corpo, viu? Vai chegar um ponto que ela vai subir tanto que tem que parar. Senão vai dar o contrário. Bom, quero agradecer a doutora Luciana de Lucena, médica hematologista, por ter essa disponibilidade de vir aqui na rádio num domingo de manhã tão cedo, né? Falar sobre leucemia, linfoma, mieloma, anemias, enfim, hemofilia, tudo. Muito obrigado, viu, doutora Luciana? E conto com você outras vezes para falar mais algumas coisas, outras campanhas. Tem a campanha do linfoma também, viu? Tem, breve. Exatamente, que eu acho que é alguma coisa roxo, não me lembro o mês. Mas assim, doutor Pérez, eu estou imensamente alegre, satisfeita, honrada em ter participado do seu programa hoje. E assim, eu que agradeço o convite. Muitíssimo obrigado mesmo. É um bate-papo super descontraído, muito interessante. E, enfim, adorei ter participado do programa hoje. Que bom, pois vou chamar outras vezes. Pode deixar que eu venha, já é com sua certeza. terceira participação, a primeira ao vivo.
Menino, o senhor lembra, porque nem eu, nem eu lembro. É que eu deixo gravado. Ah. Eu tenho aqui tudo gravado. Eu mandava as perguntas e você respondia. Eu só lembro esse da época da pandemia, que o senhor mandou e a gente fez a gravação. A pandemia durou 2 anos e tanto. Foram 2. Que foi um ano, foi no ano 2020 e no ano 2021. Aí a gente só voltou a fazer o programa em 2021. Mas é que bom, né? Saber que vocês se especializam, crescem como médico, médica, volta para a nossa região e presta esse serviço à população. É lá no Office Cariri, né? No Office a clínica Cariri. Infusion, né? Exatamente. Lá somos não só eu de hematologista, tem Dr. Ricardo Parente e Dr. Gésio Eduardo. Os 3. Exatamente. E doutora Suziane Reumato. E outros. Vai para o posto de saúde, o médico avalia e faz um encaminhamento lá para a gente. Então, consigo acompanhar também. Aí, na parte das doenças mais específicas, de talassemia, anemia falciforme, coagulopatias, aí a gente acompanha no Hemoce, e a parte de oncohematologia lá no São Vicente. São Vicente de Paulo, né? Exatamente. Que é a referência, então, né? assim, a gente tem a assistência hematológica, principalmente aqui no município de Juazeiro. Eu atendo pelo SUS, doutor Gésio atende pelo SUS. Então, assim, não existe desculpa para chegar até um médico hematologista, porque a gente tem, sim, disponível. São poucos, mas trabalham muito. Exatamente. Que bom, pois eu agradeço demais, viu? Agradeço também o Carlos Eduardo, sempre firme aqui conosco, mantendo esse programa ativo. E você, ouvinte, que é a razão, né? A razão do nosso programa, a razão de ser dessa emissora e desse programa Dicas de Saúde. E a gente tenta seguir essas campanhas, né? No próximo domingo a gente vai focar mais um fevereiro da campanha Fevereiro Roxo sobre mal de Alzheimer. Então virá um geriatra, o Dr. José Wilson, que é lá do São Vicente de Paulo, né? Pronto, filho do meu amigo José Wilson também, proctologista, foi meu colega. E hoje o seu filho é geriatra. Virá na próxima semana com a esposa, que é fisioterapeuta. Falar sobre o mal de Alzheimer, sobre o tratamento em geral, né? Que a gente aproveita e pergunta sobre o mal de Parkinson, sobre outras demências, enfim, né? Então essa é a prestação de serviço que a gente faz na FM Padre Cícero. A doutora Luciana é um exemplo, né, de pessoa que a gente conhece, jovem, né, na faculdade de medicina, mas a gente já percebe o interesse, né, o gosto que tem pela medicina. Isso é muito gratificante para a gente saber que vai ter frutos como vocês. A maioria das pessoas, alguns se perde um pouquinho na caminhada, vai por outros caminhos, vai para as redes sociais, mas a maioria vai para a residência médica, que é o caminho correto para se tornar um grande profissional especialista, como você, como o Gésio, como o Emanuel, né? E o Ricardo, que é como um mestre, né, para vocês. Então, que bom que vocês escolhem o caminho correto e que a população tem que perceber isso, que existe o profissional correto que a gente deve procurar. E esse profissional correto, ele não tem só um número chamado CRM, não. Ele tem um número chamado RQE. RQE, que significa Registro de Qualificação da Especialidade, que só recebe quem faz residência naquela área ou quem faz a prova de título da sociedade daquela área. Se não for por esses dois caminhos, não consegue o RQE. E esse pessoal que eu trago aqui, graças a Deus, todos foram pelo caminho certo e tem RQE. Então vocês vão ficar agora com a missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus e toda a programação da FM Padre Cícero. Uma boa semana, abraço para todos, fiquem com Deus.